Margarete Rose, você, pelo nosso querido Canal 9, a nossa querida TV Cidade, não é isso? E hoje conversando com o Dr. Luiz Barbosa, engenheiro agrônomo e subsecretário de Agricultura, e Dr. Fernando Mendes, médico veterinário, sanitarista, ex-secretário de Agricultura, professor universitário e ex-secretário de Saúde também do município de São José do Vale do Rio Preto. Eu queria perguntar a vocês o seguinte: ainda existe em Teresópolis aqueles pequenos produtores rurais, aquelas produções mais domiciliares ainda existem? Sim, é o que caracteriza o sistema produtivo do município. São as pequenas produções. É uma agricultura basicamente Domiciliar? Chamada de agricultura familiar. Familiar. Né, e altamente produtiva. E isso gera também um fator de preocupação, porque hoje a gente tem um produtor com uma faixa etária aí de 40 a 50 anos, com 2, 3 filhos, e daqui a 20, 30 anos, tendência natural é esse produtor falecer e essa terra vai ser dividida. Ela não vai deixar de ser produtiva, mas ela não vai sustentar mais essas famílias. Vão ter 3 famílias, 3 herdeiros, né? Então, já está acontecendo, e a gente não percebe, que é a criação de áreas de condomínio na região rural. Você citou a Fazenda Constância, eu era garoto, andei a cavalo na Fazenda Constância, atrás de boi, junto com meu pai. Verdade. Né? Hoje são 2 grandes condomínios lá, né? O Liberty Green e o Green Valley. Exatamente. E isso a gente já tem um bom sucesso, já tem um Vargem Grande. A terra deixa de ter valor não, ela tem mais valor para a produção, para a exploração imobiliária, para a produção. Então a tendência é que eles vendam. É uma mão de obra que, se não for qualificada, migra para a cidade e gera todo o problema social que a gente já conhece. Isso que eu queria falar com o Luiz Barbosa. Luiz Barbosa, que tipo de qualificação e de orientação é feita a esse pequeno produtor rural que faz esse trabalho que o doutor Fernando falou, esse trabalho mais de agricultura, mais familiar? Ele é capacitado, ele tem qualificação, ele é orientado sobre todos esses aspectos de como manusear a terra, de que maneira ele pode utilizar, e até esse assunto que o doutor Fernando falou, né, da continuidade disso em termos familiares, para que não haja, né, a fragmentação do espaço da terra. Na verdade, a gente tem que observar também que não é só o proprietário da terra que é produtor. Nós temos a figura do arrendatário, a figura do meeiro, e nessa marca que nós temos da nossa agricultura, a parte de qualificação, na verdade, ela se dá em alguns setores. Por exemplo, no uso de defensivos, sempre há cursos, palestras, para que ele possa se adequar com essa tecnologia. O outro saber de produção, normalmente, é passado de pai para filho, ou de pessoa para pessoa, quando não é da família, né? Existe assistência técnica que é de responsabilidade do Estado, através da EMATER, mas que não cobre, evidentemente, todos esses produtores. Alguns são mais bem assistidos, outros nem tanto. Mas o saber da agricultura, ele acaba circulando entre os próprios agricultores. Então você está me dizendo que a fiscalização é por conta de quem? A fiscalização, já que nós tocamos nessas pesticidas, nesses agrotóxicos, nesses insumos, a fiscalização da má utilização desses agrotóxicos é por conta de quem? Do Estado, do município? Deixa eu fazer um preâmbulo Com aqui certeza. Antes. Hoje o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Sei disso. Hoje a gente consome algo em torno de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos. Ano. Dados de Isso é um absurdo. Dados de 2010. Isso, se a gente dividir pela população, dá 50 quilos para cada um. 5 quilos para cada um. Dia. Dia não, ano. 5 quilos para cada um, para cada cidadão brasileiro ano. Isso movimenta o mercado de algo em torno de 7 bilhões de dólares ano. É o volume de dinheiro. Quer dizer, existe todo um interesse, né? As atribuições de fiscalização, elas são divididas. A lei que regulamenta a fiscalização de agrotóxicos funciona da seguinte maneira: a importação, a exportação, a produção é fiscalizada pelo governo federal. Sim. Ou o Ministério da Agricultura, se for produto de registro agrícola, ou a Anvisa, se for produto de saúde. Certo. O uso e a comercialização e o transporte dentro do Estado é atribuição de fiscalização do governo do Estado. Do governo do Estado. O município tem pouca capacidade de fiscalização sobre o uso e a comercialização. Não.
Mas você diz pouca capacidade no sentido de que... A legislação não permite praticamente a atribuição dele. Não é a questão de investimento. Não. É um entrave na legislação. É atribuição do governo do Estado a fiscalização na venda, na porta da loja, e no uso. Aí tem que coçar a cabeça. Ainda tem quer dizer, mais um fator. Luiz, me ajuda, por favor. Mais um órgão que tem uma atividade importante, talvez seja o que mais efetivamente faz essa fiscalização, que é o Conselho Regional de Agronomia, Engenharia, Agronomia e Arquitetura do Estado, o CREA, que faz essa fiscalização na busca do receituário agronômico. Porque, já vou passar para você, na realidade, o defensivo ou agrotóxico nada mais é do que um remédio. A planta adoece, o engenheiro agrônomo faz o diagnóstico da doença, prescreve um tratamento para aquela cultura, e esse tratamento constitui de quê? De uma determinada substância, que deve ser utilizada a uma determinada diluição, deve ser aplicada em intervalos de tempo, uma determinada hora. Uma medicação mesmo. Exatamente. Né? E aquele produto só pode ser vendido ao consumidor após um determinado tempo. Isso não acontece na prática, por falta de assistência técnica. O número de agrônomos disponibilizados... É insuficiente. Nós fizemos um estudo em 2009, 2010, nós visitamos uns 2.000 produtores, Luiz, e mais de 80% não recebia assistência técnica há mais de 5 anos. Ele continua comprando produto sempre. E como é que ele compra esse produto, já que ele precisa de um receituário, de um papel? Pois na verdade, o agrotóxico é um produto legalizado, ele não é um produto clandestino. Ele passa pelo crivo, pelo menos, de três ministérios: Agricultura, Meio Ambiente e Saúde. Certo. São esses 3 ministérios que cuidam da parte de liberação desses produtos para a agricultura. E, por conta disso, existe toda uma legislação de como conduzir durante o uso, o transporte, a devolução das embalagens vazias, tudo isso está, o armazenamento também, tudo isso está descrito na legislação, que é a Lei 7.802, de como fazê-lo. Infelizmente, o país não acompanhou essa legislação como deveria. Falta-se hoje profissionais para emitir receituário agronômico, visitar as propriedades, saber o que realmente... Pergunta, como é que eles adquirem, então, seu receituário? Então, vai numa loja e compra? Se criou a figura do responsável técnico pela loja. E esse responsável técnico, na grande maioria, são os que emitem o receituário agronômico. Isso está, de certa forma, dentro da lei. Só que esses profissionais nem sempre são engenheiros suficientes. Agrônomos e nem são suficientes. Nem são suficientes. E com relação à competência do município, realmente, sobrou ao município legislar sobre meio ambiente local. E aí entra a questão dos agrotóxicos na relação com o meio ambiente local. O que é isso? A disposição de embalagens vazias sem nenhum tipo de controle. Isso é competência do município. O município pode atuar nisso porque é meio ambiente local. Mas o município não pode proibir um determinado produto na agricultura ou na pecuária, né, no caso de pastagens, no município. Ele não tem competência para isso. Quem pode fazer isso é o governo federal. Então, toda vez que o município faz uma legislação proibitiva com relação a algum produto, normalmente a empresa que fabrica esse produto ganha na justiça. Porque nós lemos de que a Anvisa declara que está tudo muito bem, está tudo ótimo com relação à utilização dos agrotóxicos no Brasil. Ela aí que já fez a proibição de 11 tipos de agrotóxicos e que tem 17 tipos sendo avaliados, alguma coisa assim. Mas sabe-se, né, percebe-se pelo menos, não há comprovação técnica científica nesse assunto, penso eu, né, não é minha área, mas penso eu que não, que possa demonstrar os malefícios, né, ocasionados, né, pelo uso indiscriminado destes agrotóxicos. Isso que eu gostaria de saber. Eles fazem mal à saúde, mito ou realidade? Veja bem, parece que até um contrassenso, né? O produto que mais causa intoxicação nas pessoas chama-se medicamentos. Tem um levantamento feito em 93 e 96 pelo Ministério da Saúde, depois mais recentemente em 2011, onde que mostra que os medicamentos contribuem com as intoxicações notificadas, é claro que existem aquelas que não são, com em torno de 26% das intoxicações que as pessoas
sofrem Sim. são por conta de medicamentos. Os agrotóxicos vão aparecer com 5, alguma coisa, quase 6%. Foi o que eu li também. Agora, Eu li. é claro que os agrotóxicos têm uma letalidade, ou seja, eles matam muito mais do que o remédio, isso é evidente. Então, das pessoas que se intoxicam com agrotóxicos, morre um percentual muito maior, em torno de 36%, do que aqueles que intoxicam com remédio. Agora, Então, a questão, se o agrotóxico ele tem uma molécula que pode causar distúrbios nas pessoas, se for mal utilizado. Claro que tem. câncer, né? Câncer de pele. Algumas doenças ainda sendo pesquisadas, não tem nada conclusivo, não. Alguns institutos já fazem correlação, e o doutor Fernando acho que vai falar sobre isso, faz correlação de doenças com o uso, a pessoa que usa, que é aplicador, no caso, ou tem contato com agrotóxicos na agricultura. O que mais me preocupa, Fernando e Luiz, é o fato de que a pessoa que aplica o agrotóxico, ela está totalmente, né, sem o preparo, ou seja, sem luvas, sem bota, sem aquele isso. Sem EPI. Isso, exatamente, sem a estrutura, né, para que haja o mínimo de contaminação. Por que isso? É passível. Isso pode ser por falta de orientação, por falta de conhecimento, ou até por negligência. É muito incômodo. Negligência. Eu gostaria de falar duas coisas antes de falar da correlação das doenças. É o seguinte: hoje, 40% das moléculas registradas no Brasil, 40%, foram banidas da Europa. Elas não são mais comercializadas na Europa, ainda são comercializadas aqui no Brasil. Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: nós somos o maior produtor mundial de alimentos. Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de alimentos. O agronegócio é responsável por mais de 1/3 do PIB. E fruto disso é graças à existência de drogas que combatem pragas e doenças aos alimentos. Perfeito. Ponto. O mau uso dessas drogas, que são os agrotóxicos, que acarretam riscos à saúde do ser humano, dos animais e do meio ambiente. Outro ponto. Como se usa isso? Aqui é a lacuna. Como é que a gente resolve esse problema? Resolve esse impasse da utilização criteriosa. Exatamente. Como a gente resolve esse problema em Teresópolis, oferecendo assistência técnica. Então, vamos fazer o seguinte. Você está entendendo direitinho? Nós estamos falando sobre agrotóxicos, né? A utilização de pesticidas, né? De remédios, de medicações indiscriminadas nas hortaliças, nos legumes, né? Estamos falando de Teresópolis, é claro, né? E estamos conversando com duas pessoas, né? Um é o subsecretário de Agricultura e o doutor Fernando foi ex-secretário e uma pessoa atuante também na área da agricultura de Teresópolis. Então, existe sim esse risco, existe essa dificuldade. Agora, o que nós vamos discutir no segundo bloco é como minimizar esse risco para aquele que está utilizando o agrotóxico e para nós que vamos ingerir, no caso, esse alimento. Então, fique ligadinho aqui conosco, Margarete Rose e você, que a gente volta já já, é um minutinho só e você vai ficar sabendo no nosso último bloco, infelizmente, né, como utilizar, né, e de que forma esse agricultor, esse pequeno produtor rural deve ser orientado com relação ao uso do agrotóxico. É um minutinho só e a gente volta já já.